Bom dia novamente, então, a quem nos acompanha agora. O meu tema, eu vou falar sobre uma coisa boa que nós tivemos aqui nessa casa semana passada, mas eu não posso deixar de... Eu preciso ser fiel com a história, né? Os homens começaram a votar no Brasil em 1532. As mulheres conquistaram o voto em 1932, 400 anos depois. A diferença, né, é que os homens bons votavam, e aí ninguém daqui ia votar, porque eram tudo senhores de engenhos riquíssimos, a alta burocracia militar, os burgueses enriquecidos. Na primeira Constituição do Brasil independente, 1824, o voto era censitário. E não era qualquer troquinho que permitia que os homens votassem ou fossem votados. Tinha que ter muito dinheiro. E na primeira Constituição da República, os homens continuaram votando. Aí, com muita luta, sim, os homens fizeram luta e conseguiram acabar com o voto censitário, mas aí conquistaram o sufrágio universal, que, na opinião desses homens, né, era o sufrágio universal porque era masculino. Então, homens com mais de 21 anos, analfabetos não votavam, portanto, a maioria da população não votava. Lembramos que nós estávamos ainda num Brasil escravocrata, né? E a maioria, as mulheres também não votavam. Então, vamos ser sinceros, sim, os homens lutaram, mas conquistaram seus direitos antes. E sim, eu defendo a luta de homens, de mulheres, de todas as pessoas. Acho que é importante lutar. E essa luta foi histórica e é só assim que a gente conquista direitos, seja em qualquer tempo e em qualquer espaço. Mas o meu grande expediente de hoje, eu quero passar um pouquinho do que foi o nosso primeiro seminário, porque eu quero ter a pretensão que essa casa realize o segundo, que o terceiro e que um todos os anos, seminários sobre a primeira infância, que nós realizamos na sexta de manhã, sexta dia 3, e infelizmente nós tivemos pouquíssimas participação de vereadores, né? Teve algumas representações, mas quero aqui agradecer a vereadora Estela, que participou como membro da comissão da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância e da Educação Infantil, que participou de todo o espaço, né, de todo o evento, e as pessoas que vieram aqui falar nesse seminário. Uma parte quando possível. Já lhe dou, vereadora. Eu acho que foi talvez um seminário, porque eu vou pegar aquelas frases que foram ditas aqui e pela correria a gente não conseguiu botar as autorias. Volta na primeira, por favor. Que umas eram do Mário Quintana, né? As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. E a segunda frase, que eu quero começar essa fala, mas já lhe dou sua parte de imediato, vereadora Estela, é assim, ó. Como pensar no mundo de paz se o começo da vida não é levado em conta? Através dos 5 palestrantes que aqui estiveram, essa talvez seria a conclusão que eu tiraria de todo o seminário. Que é isso, nós não podemos aqui, nós adultos, falarmos, nós queremos um mundo de paz, de respeito, de inclusão, se a gente não pensa na primeira infância e na primeiríssima infância. Primeiríssima infância do 0 aos 3 anos e a primeira infância, que foi o tema que tratamos aqui, do 0 aos 6 anos. Sua parte, vereadora. Muito obrigada, vereadora Rose. Em primeiro lugar, parabéns por essa frente parlamentar tão importante, por esse primeiro seminário que nós tivemos. Ele foi de um aprendizado gigantesco, assim. Ouvir as falas
sobre a importância da primeira infância foram fundamentais para a gente conseguir entender o significado desta frase. De que para nós construirmos uma sociedade melhor, a gente precisa olhar com muito carinho e com muita centralidade para a primeira infância. Eu queria citar aqui algumas coisas que foram citadas no seminário, que quando a gente está na primeira infância, a gente faz cerca de 1 milhão de conexões neurais por segundo. 1 milhão de conexões neurais por segundo. Então, é um desenvolvimento gigantesco, que precisa do lúdico, que precisa de uma escola de educação infantil valorizada, que precisa ter a oportunidade de desenvolvimento. E tem outra também, para finalizar, que eu acho que é muito interessante, que é uma pesquisa do James Hegnan, que fala que a cada $1 investido na primeira infância, o retorno é entre 4 e 16 dólares para o social. Então, se a gente investe $1 na infância, ele volta 16 vezes maior para a sociedade. Falando da questão financeira. Então, a gente olha para a questão neurológica e para a importância da primeira infância, mas olha também para a questão econômica e a importância do investimento na primeira infância. Muito obrigada, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. Continuando aqui, então, né, o nosso seminário ele teve 5 pontos de debate. E o objetivo dele não era apenas trazer conhecimento para as pessoas que estavam aqui ou que vão assistir no YouTube ou nas redes da Câmara. O objetivo é também encaminhar propostas para o Executivo, enfim, a partir desse seminário. Então, nós tivemos 5 palestras, 5 falas, né, sobre os seguintes temas. Palestras, então, sobre direitos das crianças, segurança e proteção, nutrição e saúde, educação. Esse é outra fala que eu achei importante que foi dita aqui, né? Nem sempre os direitos das crianças e adolescentes são violados pelas famílias. Muitas vezes é o Estado quem viola quando não oferece as políticas públicas necessárias. Nós tivemos como participantes aqui a Henriette Castro, que é assistente social, representou o Grupo Técnico Municipal no programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e que falou sobre o trabalho e a importância do PIM. Aqui, gente, eu preciso dizer isto. Todas as visitadoras, tem um menino, acho que é visitador do PIM, que é na área da psicologia, estavam presentes aqui. Elas são estagiárias. O PIM é um programa que junta a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e a FAS. Ele é intersetorial nesse sentido, é um governo do município, do governo do estado. No município ele tem 20 anos, no estado acho que 23 anos. É um programa maravilhoso na nossa cidade. Mas vocês pensam que são 7 regiões visitadas por essas estudantes de psicologia. São 2 por cada região da cidade. Por cada é ótimo, né? São 2 em cada região da cidade, que fazem essa visita a famílias que têm crianças, principalmente que não estão em creche, na educação infantil e gestante. Essas estagiárias vão de ônibus, passando todas as dificuldades que vocês imaginem de estar numa região com chuva, com frio. Teve uma há pouco tempo que foi agredida por um cachorro. Às vezes correm risco de estar naquela área e elas ganham exatamente a mesma coisa que qualquer outro estagiário. Então, o que nós tiramos aqui, até conversei com a secretária Simone, que estava em exercício naquele momento, que uma das grandes necessidades do PIM é fazer alguma maneira de contratação, talvez um pouco diferente, mas que tenha um acréscimo, não sei de que forma, de insalubridade ou coisa assim, de 20%, em torno de 20%, porque o que está acontecendo? A maioria das pessoas não querem trabalhar no PIM, porque preferem atender em qualquer órgão, dentro de uma sala, enfim. Então, essas foi
foi uma das demandas. A segunda fala foi da delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, a Aline Martinelli, que falou sobre a segurança das escolas, nas escolas, aliás, a segurança das crianças e os casos de violência. Peço uma declaração de líder. Segue em declaração de líder a bancada do PT da tribuna Rose Frigieri. O que a delegada falou, né? Que era muito importante a gente desmistificar essa questão do ECA, né? O ECA, ele trata a questão da violência contra as crianças e os adolescentes, mas também elas trazem deveres. A DPCA, ela atende muitas crianças que romperam, né, com a barreira da legalidade e adolescentes também. E ela tem um programa que é Papo de Responsa nas escolas com policiais civis, que é muito importante que eles vêm trabalhando esses temas. Eu não vou ter como falar sobre tudo, porque realmente o tempo passa rápido e foi um seminário muito rico. Outra pessoa, né, que falou aqui foi a Marjorie Sassetti, que ela é conselheira tutelar, que representa o Conselho Tutelar, representou, né, o Conselho Tutelar de Caxias do Sul, sobre a importância do trabalho dos conselhos tutelares e da assistente social. Aqui a grande e velha demanda é aquela. Pelas recomendações, o Caxias teria que ter quase 6 conselhos tutelares, 5 para quem considera que nós temos em torno de 500 mil habitantes. Mas a demanda é que se crie pelo menos mais um conselho tutelar, na medida em que são apenas 10 conselheiros, e é uma demanda, assim, ela colocou dados, né? Ela colocou dados bem importantes do que às vezes a gente pensa que são poucas coisas, mas a responsabilidade dos conselheiros tutelares, a necessidade de ter mais estrutura e também mais conselheiros, né? E ela falou muito também sobre a necessidade da intersetorialidade, que as crianças são da sociedade e não apenas daquele pai, daquela mãe ou daquela família. Também tivemos a fala do Moisés Zanetti, que ele é nutricionista, representante do CONSEA, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele é nutricionista da SMED, e essa aqui mereceria uma fala à parte. Uma das coisas importantes que ele falou é a questão de que, pela primeira vez, o problema maior hoje não é mais a desnutrição entre as crianças e também entre adultos. Pela primeira vez na história, o índice de obesidade supera o índice de desnutrição, colocando que a alimentação é um hábito, portanto, a gente pode ensinar para nossas crianças e aprender. Aí ele fez uma palestra realmente muito importante, mas ele disse, né, que a nossa sociedade que visa alimentar o lucro faz com que as pessoas consumam cada vez mais alimentos ultraprocessados. Então, não é que nem aquela... Eu me lembro que a minha avó dizia para mim, ai, tu tá com saúde, porque tá mais gordinha. Eu era bem magrinha de criança. Mas não é aquela obesidade, nenhuma obesidade é saudável, né? Mas não é porque as crianças estão comendo coisas boas que elas não estão subnutridas. É pelas, entre aspas, porcarias que a gente come. E a quinta palestrante foi a secretária Simone Selbach, que é adjunta, mas que estava em exercício, e que ela falou também sobre o plano municipal da primeira infância e a importância desse plano que foi construído por vários setores da prefeitura desde 2022 e que agora também a gente fez uma provocação e ele virá provavelmente para votação aqui nessa casa. Vou pedir para te passar, por favor, os slides ali, as palavras. Bom, uma frase que ficou, né?
o silêncio é aliado do agressor. Denunciar é um ato de coragem. A denúncia pode interromper o ciclo de violência e salvar vidas. É o Disque 100, isso foi falado pela delegada Aline. Então, nós aqui, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, todos os vereadores e vereadoras aqui, nós temos este compromisso de romper com o ciclo que muitas vezes da violência é, de certa forma, escondido. Muitas vezes as pessoas veem agressões, veem violências e preferem não se meterem. Nós precisamos denunciar para salvar as nossas crianças, que se diz, né, que é o futuro da cidade, mas, na verdade, as crianças, a juventude já são os presentes, porque estão construindo o presente nesse momento. Essa da nutrição, né, eu já falei, chama atenção esse programa da SMED para escolas, que é Semeando Saúde, que a gente também precisa se apropriar. E aqui, né, para concluir, eu vou só botar as demandas, uma frase: as crianças são da sociedade. Nós tiramos como encaminhamentos, vamos levar ao prefeito, é pela frente parlamentar, ressalto isso, eu não estou aqui me representando, apenas a frente parlamentar, que eu sou a presidente e a vereadora Estela é secretária. Nós tiramos, então, a necessidade de capacitação para a primeira, mais capacitações na primeira infância, inclusive foi a Miriam Nora que comentou isso, quanto isso era importante, nós precisamos cada vez mais. Nós temos que melhorar as estruturas para as promoção de políticas públicas para as crianças, para a primeira infância, a sobrecarga, né, e a desestrutura de muitos órgãos que precisam, então, ter um olhar maior. Nós também tiramos um encaminhamento de levar esse debate para o planejamento urbano. Quando a gente fala de planejamento urbano, a gente tem que pensar a cidade também para as crianças, né? Para a moradia saudável. Moradia saudável é uma moradia onde as crianças não brinquem no esgoto, por exemplo, que ainda, infelizmente, tem, e que afeta a saúde das crianças, né? Foi pedido para nós, aqui na Câmara, apressarmos a votação e discutir com muita atenção a lei do contraturno, que a gente precisa normatizar, mas também fiscalizar, porque hoje o contraturno está num limbo, e nós temos esse projeto de lei aqui na casa, né? Nós também, uma servidora até da SMED, ela comentou que está aumentando muito o índice de acolhimento institucional para criança. Inclusive, vai ter um novo órgão para isso agora no município. E quando a gente está aumentando, como fosse na saúde, né, criar hospitais, ao invés de cuidar a prevenção, isso é grave. Por que que isso está acontecendo? Enorme aumento de necessidade de acolhimento de crianças, crianças e adolescentes também, né? Então, que olhar a gente está dando para essas famílias e da prevenção. E mais, acho que a última coisa que a gente tirou também é garantir, né, que esse plano da primeira infância, que foi apresentado aqui pela secretária e que terá um desenvolvimento nos próximos dias, seja realmente efetivado. Então, eu queria falar de outro programa, mas não vou poder. Apenas, tá, vereador Libardi? Vou lhe dar a sua parte. Obrigado pela gentileza, vereadora Rosa. Eu queria parabenizar a senhora pela realização do vereador por um dia, que foi muito importante, e ontem eu fiquei muito feliz com o pessoal da Escola Machado de Assis. Queria ressaltar o quão bem falou o estudante, a menina também me deixou muito orgulhoso, foi tão gentil comigo, eu comprei alguns livros para eles, eles acabaram lendo, e eu vou propor a semana em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia, que era um projeto deles aqui. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para anunciar que eu vou propor o projeto das crianças do Colégio Machado de Assis, lá no Reolon, que muito me orgulharam, e eu posso falar para a senhora que eu sou um sujeito de muita sorte de no sorteio ser contemplado com uma escola tão importante para o nosso município. Parabéns pelo trabalho,
e tenha certeza que um dos projetos que foram apresentados nessa casa ontem vão ser apresentados por mim no Legix. Parabéns, vereadora Rose. Obrigada. Eu também já tenho alguns projetos que eu vou apresentar e quero dizer, eu prestei atenção em todos, como eu faço todos os anos, independente de estar na direção da escola esse ano. E a Machado de Assis, não só a Machado de Assis, como São Genaro, que também ali na região do Relon, chamou a atenção que os dois estudantes, sem sequer se conheceram, falaram sobre a saúde, né? Sobre a UBS do Relon, sobre a necessidade de investir na saúde. Então, a gente vê uma comunidade mais carente reivindicando a questão da saúde aqui, sem contar, só uma partezinha aqui, que dos 23 projetos, 5 falaram sobre saúde mental das crianças, dos adolescentes, dos estudantes nas escolas. O ano passado foi a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que realmente a adolescência está sentindo necessidade. Então, falar dos nossos estudantes, das nossas crianças, não é preparar o futuro, é já pensar no presente. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigieri.